Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou começando aqui o primeiro episódio do podcast Redação com Maia Profissões. E eu tô aqui com uma convidada que ela tem hoje duas profissões. Tá se preparando para a segunda aí. Ela é técnica de enfermagem e design de interiores, estudando aí. Ela que é uma amiga muito próxima, uma pessoa extremamente engraçada. Estou aqui hoje com Daniela Gomes Pereira. Uhul. É que não tem plateia, né? Aí fica... Daqui a pouco a gente chama o Fábio pra fazer a plateia. Dani, seguinte. Primeiro não precisa ficar nervosa, tá? Eu já tô. Então. Foi engraçado que vocês vão ver depois, que a gente tá gravando making off no Instagram, só para as pessoas verem. Mas depois eu falo pra vocês como foi pra Dani o dia de hoje. Nunca recebi tanta mensagem de pessoa nervosa, assim, simbolizando. Falei, nossa, Isaac e tudo mais. Dani, pra começar... Vou fazer uma pergunta bem simples, assim. Como o foco é profissões, hoje você trabalha com o quê? Hoje eu sou técnica de enfermagem e eu trabalho com público infantil. Eu cuido de crianças. Você cuida da parte das crianças. Isso, pediatria. Então já são quantos anos nessa área? Vamos lá, eu sou formada há 23 anos, mas eu trabalho na enfermagem 21 anos. 21 anos? Isso. Ah, pequena coisa. Então vamos lá. Você tá no mesmo hospital desde sempre ou você passou por outro? Não, esse é o terceiro hospital que eu trabalho. Terceiro hospital? Isso. Eu entrei nesse hospital em 2014, já tem 10 anos que eu trabalho lá. Antes eu trabalhei no hospital no São Camilo, antes. 10 anos também. E o outro foi um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio? Que Nossa. já não existe mais o hospital. Porque tem muito tempo, né? Eu gosto assim, quando o hospital deixa de existir. Não, inclusive o pessoal sempre pergunta. Na verdade era uma clínica na época. Hoje em dia é um hospital, ali na Vila Jaguara. Eu trabalhei ali. Ah, sei mais ou menos onde é. Se for o que eu tô pensando. Isso, é lá mesmo. Mas vamos lá, Dani. Lembrando, pode ser descontraída, não fique presa ao nervosismo. Ó, você falou que você é técnica já há um tempo, 20 e tantos anos, certo? Isso. Antes de ser técnica, você trabalhou de alguma outra coisa? Sim, eu trabalhava como auxiliar de escritório. Eu trabalhei numa empresa que era uma loja de pneus, né? E eu trabalhei com a minha irmã do meio, a Patrícia. E aí eu fui trabalhar foi meu primeiro emprego, aos 18 anos. E eu fui até eu começar na enfermagem. Mas por que enfermagem, Dani? Então, não sei por quê. Não tem um porquê? Não, assim, desde criança eu sempre falava pra minha mãe, quando eu fazia aquelas perguntas clássicas assim, né? O que você vai ser quando crescer? E eu falava que eu ia cuidar de gente doente. Aí uma vez eu cortei o dedo e sangrou horrores e eu fiquei de boa. E minha mãe falou assim, nossa, ela vai ser mesmo, vai fazer alguma coisa da área da saúde, porque eu fiquei de boa com o dedo cortado, né? E aí foi isso. Aí depois eu fui para fazer enfermagem, só que eu não tinha recursos, né? Na minha época não era como hoje, então eu queria fazer enfermagem em faculdade, né? Mas eu não tinha recursos na época. E aí a minha irmã que me ajudou e me indicou para que eu fizesse o técnico primeiro, para eu poder trabalhar e depois pagar a faculdade. Mas acabou que no final eu resolvi, não quis fazer a faculdade e fiquei só como técnica mesmo. Então você fez o técnico pra trabalhar hoje no hospital. Isso. Então, Dani, só pra ficar explicado, assim, pra galera que não sabe, o que é, tipo assim, um técnico de enfermagem? Qual a diferença de um técnico pra um auxiliar? Vamos falar assim, de um técnico para um enfermeiro, né? Porque o auxiliar é mais ou menos a mesma função do técnico. Sim. É que alguns hospitais, a maioria deles, os particulares, não tem mais auxiliar de enfermagem que lida diretamente com o paciente. Sim. São outras funções. Então, o técnico, ele é mais técnico mesmo. Ele pega mais a mão da massa, ele cuida diretamente do paciente. Não que o enfermeiro não cuide, mas o enfermeiro faz outras coisas, né? Mais específicas para a função dele. Sim. Ele fica
diretamente com o médico, tem alguns curativos, alguns procedimentos que é só o enfermeiro que pode fazer, tem algumas medicações que só ele pode administrar, e aí o técnico faz mais assim, o básico, faz todas as medicações, cuida diretamente do paciente, Então, troca, dá banho. Não que o enfermeiro não possa fazer, mas é mais uma função do técnico. então você é mais a parte prática, digamos assim. Isso. A parte de isso. frente ali. Você Isso. vai lá e faz, tira acesso, essas coisas. Isso. O enfermeiro, ele faz mais diretamente com o médico, aí ele mexe com as prescrições médicas, prescrição de enfermagem. É um pouco mais distante do paciente, vamos dizer assim. A gente que fica mais próximo. Nossa, é bem importante saber disso. E o enfermeiro fez a faculdade, são 5 anos, e o técnico de enfermagem são 2 anos. De curso técnico. Isso. Não, porque a galera às vezes pensa, né? Tipo, eu quero ser enfermeiro, mas ele chega na hora de fazer o curso, ele não sabe. Isso. Porque você tem a faculdade, você tem o técnico, você é um auxiliar. Então é sempre bom a galera tá pensando como projetar, né? Essa carreira. O enfermeiro, ele é um líder. Ele lidera a equipe. Então, no meu caso, por exemplo, aonde eu trabalho, nós temos um andar com 10 crianças, 10 leitos. São 2 técnicos e uma enfermeira. Então, a enfermeira é responsável pelos 10 pacientes e os 2 técnicos. Se a gente errar, ela também errou, que é ela que está liderando, né? Então, assim, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente... tudo que os pais, por exemplo, perguntam em relação a exame, coisas que a gente não pode resolver, a gente passa para ela. Na verdade, aí ela que resolve. Essa parte mais burocrática, coisas de exame, assim, também é tudo com ela. Muita responsabilidade. E tudo, né? Que eu não sei, eu falo, eu vou falar com a enfermeira. Pronto, é ela que resolve. Ela que estudou pra isso. Mas assim... Ela que fala diretamente com o médico. Né? Então, tipo assim, quem faz a intermediação entre vocês e o médico é a enfermeira. Isso, tá. Isso eu não sabia. Passa pra ela e ela, ou ele, né? A gente fala enfermeira, mas lá no meu serviço eles são enfermeiro. A gente fala enfermeiro porque... Não sei porquê, mas assim, tem... não fala diretamente enfermeira porque... Tem alguns enfermeiros, homens, né? Sim. Então, aí acaba chamando só enfermeiro. Tá. Então, de boa. Ô, Dani, uma coisa que eu acho bem interessante. Como é a rotina de um técnico de enfermagem? Eu falo, tipo assim, nos horários de trabalho. Qual é o seu horário de trabalho hoje? Meu horário de trabalho hoje é das 8 da manhã às 14 horas. Eu trabalho 6 horas todos os dias. A nossa escala, a gente fala que é 6 por 1. São 6 dias trabalhado e 1 de descanso. Mas a gente trabalha por escala. Então, a gente fala assim, o 6 por 1 é que não pode passar de 6 dias. Né? A gente tem que obrigatoriamente folgar no 7º. Trabalhar 6 e folgar 7. Mas não é necessário que seja assim. Nem sempre é assim. A gente às vezes trabalha 3 e folga 1, aí depende da enfermeira que faz da nossa escala, especialista, né? Que faz a escala. Então a gente às vezes, essa semana mesmo, eu vou trabalhar 5 dias e vou folgar 1. Entendeu? É assim, a gente trabalha, que não pode ultrapassar os 6 dias, mas não significa que a gente vai trabalhar toda semana e folgar no mesmo dia. Aí a gente tem obrigatoriamente um domingo por mês. E o sábado é aleatório. Tem mês que a gente ganha, tem mês que não. Tá. É bom saber disso, porque para quem não sabe, você que tá pela live por enquanto do Instagram, porque você só tem mais alguns minutos. Acho que é o Marcão que tá ali. Tem o Marcos e mais uma galerinha. A gente tá fazendo esse podcast com o intuito do quê? Aquelas pessoas que não sabem o que fazer da profissão, então eu tô pegando os profissionais da área. A Dani é técnica de enfermagem. Pra você ver, a Dani tem experiência na área. Então, nada melhor do que a Dani falar sobre isso. Você que vai estar ouvindo agora não vai fazer sentido nenhum. Mas quem tá no Instagram, que eu acho que são 2 pessoas, você vai ter que se despedir agora. Porque vai ficar só no áudio. E aí eu vou poder ser mais espontâneo ainda com a Dani, que ela tá no nervosismo. Então, deixa eu pegar aqui. Pra uma pessoa que tá vendo, Marcão. tchau. Você que ouviu até aqui,
Agora vocês vão ter que ver lá no Spotify depois ou nas outras plataformas, gente. Adeus. Ai. Ai, Dani. É bom que salvou. Ai, o Marcão tava vendo meu amigo. Eu Aí, vi ó. que era meu amigo. Você viu. Dani, agora ainda continuamos aqui. Agora com você mais tranquila. Ufa, Se pelo amor espera. de Deus. Vai sair tudo ainda, ó. Vocês que estiverem ouvindo no Spotify, vocês perderam uma parte boa por não ter visto na live do Instagram. Então, Dani, 20 anos nessa profissão. Já aconteceu muita coisa assim. Tem alguma história, um dia marcante assim, que ficou nesses 20 anos de profissão? Nossa, eu vou ter que pensar, porque tem muita história. Ó, vou fazer a pergunta padrão. Tem alguma história engraçada Tem, muito engraçada. que você pode falar? Então conta aí. Que às vezes tem aquelas que você pode falar e tem aquelas que... Ah, eu acho que eu posso falar, não é pesado. Então fala aí. Eu já contei pra muita gente essa história. Eu tava circulando no parto e o pai, né, falou que o bebê ia ter só uma coisa que ia aparecer com ele. Aí, na hora que o bebê nasceu, ele ficou com vergonha, né? Porque era pequeno. Ele não sabia onde enfiava a cara. Ai, Isso daí gente. foi um negócio bem engraçado, assim. Ficou pra história. Eu nunca me esqueço disso. Porque aí a gente fez uma graça e carimbou o pé do menino na camiseta pra ele e tal, Ai, pra gente. ele poder descontrair, porque ele ficou envergonhado, lógico. Mas eu acho engraçado, porque eu penso assim, toda profissão, por mais séria que seja, você vai ter o dia a dia ali que vai gerar histórias engraçadas. O pessoal pode não acreditar, mas eu acho o hospital um lugar engraçado de acontecer coisa. Eu lembro Sim. que uma vez, eu tinha por volta lá dos 16 anos. 16? Tinha uns 15, 14. Eu ia ficar internado. Eu acho que foi quando eu ia ficar internado. E, tipo assim, eu novão, ali tomando remédio na veia. E eu nunca dei problema, depois de velho, em tomar coisa na veia, né? Porque você acostuma. Me chega uma mulher, era um hospital particular, porque o convênio do meu pai era muito bom. Me chega uma mulher, na época ela tinha a minha idade hoje, uns 26 anos. Ela senta na cadeira, ela começa. Chama minha mãe, aos prantos. Chama minha mãe. Eu com 16 anos assim, falando, mano, essa mulher criada, mulher riquíssima, altas joias caras, ela chama minha mãe, eu vou chorar quando for a minha veia. E eu tipo assim, gente, o que tá acontecendo? E como vocês lidam com... Porque, querendo ou não, vocês lidam ali direto com o paciente. E ainda, eu digo mais, né? Que é mais difícil ainda que são crianças. Como você lida, assim, com os pacientes? E, por exemplo, se ele ficar com muito medo, se ele ficar assustado... Como vocês lidam com isso, assim? Então, a gente sempre... Eles sempre estão com medo e assustado, né? Assim... Com a criança, um negócio é mais... É diferente, assim. Porque eles sempre estão com medo. Sempre assusta. Mas o que é legal, eles esquecem. Então, tipo assim, você vai, pega a veia dele, né? Fura o bichinho lá. E aí, na hora que você vai sair do quarto, ele fala... Ai, tchau, tia. Tchau. Entendeu? É assim. O que dá mais trabalho na pediatria são os pais, os acompanhantes. Eles que dão mais trabalho, não as crianças. Mas por quê? Porque é questão de ansiedade, porque é o amor de alguém, né? É o filho de alguém. Então, assim... Então, os pais ficam nervosos, assim. Eles querem... a gente vai... quer que pega a veia de primeira. Veia não é um negócio que você vai lá, fura e acabou, né? É uma coisa que é difícil. Tem adulto que é difícil de veia. Criança também é difícil de veia. Então, é uma coisa que não é fácil. Então, eles querem que a gente seja super-herói, assim. Que a gente já consiga... Não, tem que furar uma vez. Não é assim, tem que furar uma vez. Se a gente conseguir, legal. Mas se não, a gente continua tentando. Então, eles dão mais trabalho. Então, assim, por exemplo, o que a gente tem dá muito trabalho lá é a criança ficar em jejum para fazer um exame. Imagina. Então, não pode, o exame não pode atrasar, a cirurgia não pode atrasar, porque a criança está 8 horas sem comer, vamos por assim, né? Que dependendo do que vai fazer, são 8 horas de jejum no máximo, né?
Mas lá onde eu trabalho tem um negócio bem interessante, que é uma calculadora de jejum. Então, é calculado o horário da cirurgia ou do exame, e aí tem algumas coisas que a criança pode comer, toma um suco, toma uma água, nesse intervalo das 8 horas. Então, aí dá aquela aliviada na criança. E acho que é isso. Mas, Dani, tipo assim, a gente tá falando criança, é basicamente de que idade a que idade? Onde você trabalha hoje? Lá onde eu trabalho é de 0 a 18 anos. 17 anos e 11 meses. Dá 18 anos não é criança não, né? É criança e adolescente. Ah, então menos mal, né? É. Mas, tipo assim, lá é ambientado pra criança? Tem alguma coisa que é adaptada, assim, do lugar? Lá é ambientado pra criança. Por isso que é um hospital lotado. Sim. Porque lá é tudo voltado pra saúde da criança. Então, assim, a máquina de ressonância tem astronauta, por exemplo. Sim. A seção também da tomografia também é para esse lado. Tudo lá são coisas lúdicas. Então, assim, eles vão para o centro cirúrgico, a criança que veio de casa e vai fazer uma cirurgia, eles vão de carrinho. É um carrinho. Sabe aqueles carrinhos de shopping? Sim. Então, lá tem um carrinho. Ele não vai numa maca, por exemplo, pro centro cirúrgico. Pra aliviar, né? Pra aliviar, entendeu? É assim, Interessante, não tinha pensado nesse detalhe. É voltado pra criança. Então, tem um programa lá de voluntariado, tem a brinquedoteca. Então, crianças, por exemplo, que não estão com algum vírus que pode passar para outra criança, que não estão em isolamento, eles podem descer para essa brinquedoteca. Aí tem as brinquedistas. Aí, para as crianças que estão isoladas e não podem sair do quarto, tem o pessoal da hospitalidade que leva brinquedo no quarto, DVD, tem os desenhos, essas coisas. Aí tem as tias lá das voluntárias que vão no quarto, que brinca com as crianças. Lá a gente tem um programa que chama Tio de Life, que são psicólogas que ajudam nos procedimentos. Então, ela ajuda, por exemplo, tem uma criança que é mais estressada, elas ajudam a gente no procedimento. Então, ela tenta interter essa criança com algumas coisas. Elas são psicólogas e elas têm essa especialização feita fora, nos Estados Unidos. Isso. Nossa, que chique. Porque você trabalha. É chique, porque a dona, né, do hospital, ela não é médica, ela é psicóloga, é só só o dono que é médico, pediatra. E aí, ela que descobriu numa viagem, ela foi numa viagem para fora, e aí ela foi e visitou um hospital e tinha esse programa. E aí ela viu que era muito bacana e ela começou. E agora é bem interessante, assim, uma coisa bem legal. Elas fazem coisas, assim, bem lúdicas, sabe? Elas fazem... não posso dizer brincadeiras, mas assim, ela consegue interter a criança de uma forma que torna uma troca de curativo, por exemplo, que vai estressar, torna mais fácil. É bem legal. Até porque, tipo, a gente pensa, com adulto, já é difícil ele estar num hospital internado. Agora, você imagina uma criança. Imagina uma criança, porque ela muitas vezes é privada de estar brincando, fazendo algo, ela tá em tratamento, então a gente às vezes não pensa que ela precisa de um acompanhamento, assim. Isso. E às vezes tratar muito sério, acho que deixa a criança ainda mais introvertida, assim, meio deslocada. Eu acho muito bacana isso. Porque quando eu era muito novo, eu passei muito por hospital e aquela coisa padrão, né? Você vai, mesmo que seja pronto-socorro infantil, se um hospital ele não tem preparação, a pessoa vai lidar como se fosse um paciente adulto. Sim. E eu lembro que a minha pira era, quando eu era novo, era tomar injeção. Porque muitas vezes ele vai chegar e vai falar, mãe, segura a criança. Então você já vai assustado, tirar sangue. Mesmo. Mas então quando o ambiente ele é feito para isso, o profissional ele já é preparado para falar de uma forma diferente. E quando ele fica internado lá, tendo essas coisas, ainda é melhor ainda, porque a criança ela vai sair um pouco dessa mentalidade de vai ser chato, é necessário.
Então eu tô aqui e ela começa a entender. Eu nunca tinha pensado por esse lado. E te conhecendo há tanto tempo, eu nunca nem pensei. Falei, nossa, interessante isso. E assim, tem uma outra coisa assim que é muito legal que tem lá na UTI, por exemplo. Na UTI tem a hora do sono à tarde. Então, são 2 horas à tarde que não pode fazer nenhum tipo de procedimento com a criança internada. Nossa. Então, você não faz nada, assim, lá chama hora do soninho. Então, não, a enfermagem, médico, nada, não faz nenhum tipo de procedimento nesse horário. Então, é como se fosse a hora da soneca da criança em casa, por exemplo. Que tem um bebê, por exemplo, que Sim. dorme à tarde, né? 1 horinha, 2 horinhas. E aí, eu achei bem legal esse projeto que eles colocaram lá. É bem bacana. Eu achei incrível. Porque aí, assim, ninguém entra. Então, assim, dorme a mãe, dorme a criança, né? E parece que fica um ambiente mais leve, né? Porque a pessoa fala UTI, né? Então, assim, tipo, já tá... Tem crianças bem graves, mas às vezes já tá um pouco melhor e tudo. Mas falou a palavra UTI, daí Dá aquela pesada, já dá né? aquela pesada. E eu acho bem bacana essa parte aí da hora do soninho. Achei bem legal também. Eu acho de muito valor essa parte, porque eu falo muito necessário, gente, mas é porque a gente vive num mundo onde, pelo menos há uns 20, 30 anos atrás, era tudo muito na marra, hospital, essas coisas. E como você falou, essa palavra UTI, ainda mais para uma criança, é muito pesado. Eu creio que a área... eu pensei, durante um curto período da minha vida, em ser enfermeiro, só que eu desisti. Eu lembro que por 2 histórias, uma que eu ouvi de um colega, outra que eu ouvi da minha irmã, que esse colega meu, ele falou que ele trabalhava, que ele fazia estágio e tudo mais, e ele falou que aconteceu alguma complicação no parto da mãe e a criança veio a óbito. Ele falou que ele levou a criança pra ala onde ficam, eu ia falar necrotério, mas não sei se é, a ala do hospital onde ficam. E ele falou que ele levou. Ele falou, tipo, eu peguei a criança e levei até lá. E a minha irmã, ela trabalhou, ela fez um curso, e no curso, quando ela foi estagiar, ela trabalhou na parte de oncologia, que é a parte do tratamento do câncer, certo? Uhum. E ela falou, tipo assim, eu lembro que ela chegou e falou, a parte mais difícil de trabalhar nessa área é que um dia você está conversando com o paciente, ele brinca com você, e no outro, ele morreu. E como você lida com isso diariamente, Dani? Ainda mais com os pequenos. Eu não lido, graças a Deus. É forte, né? Porque eu já sabia que oncologia não era minha área desde quando eu estagiei, quando eu estudava. Porque justamente por conta disso, eu fiz estágio num hospital e isso aconteceu muito. Que eu cuidava de uma pessoa, né, de um paciente adulto, né, no caso. E aí no outro dia chegava pro estágio e a mulher já não estava mais, que tinha falecido naquela noite. Nossa. Aí no outro dia, aí cuidava também, e aí eu falei, não, aí eu Você no final, entendeu, né? no final, todo o final de estágio, os professores falavam em relação àquela especialidade, né? E aí eu falei para a professora que na oncologia eu não gostaria por conta disso. Mas desde quando eu comecei o curso, até no teórico mesmo, sem ir pro estágio, era pediatria. Então você já foi decidida, Já. eu vou lidar com crianças. Já. Mas eu não queria na parte oncológica. E eu continuo não querendo. Então mesmo se aparecer aquela oportunidade de milhões assim, não? Não, até porque eu perdi também um paciente, né? Então, assim, nesses meus 10 anos trabalhando onde eu trabalho hoje, eu perdi 2 pacientes. E o que mais me marcou foi um paciente da oncologia. Porque antigamente era tudo misturado, né? Todos os andares tinham todos os tipos de paciente. Agora não é mais. Lá cada andar é uma especialidade. A oncologia é no 14º. E eu trabalho no 12º. Então, assim, eu não... É uma parte que eu não gosto. E é forte, né?
É forte, é uma criança que eu lembro dela sempre, assim, até hoje, quando eu falo assim, a gente lembra, porque foi uma criança que marcou muito, assim, era uma criança muito amável, era uma criança que chamava a gente pelo nome, era uma criança que brincava no corredor. Então era um menino muito especial, assim. E aí a gente perdeu, a gente ficou bem mal ainda, a gente ficou mal um pouco. Eu imagino, né? Perdeu Porque é uma equipe inteira cuidando ali da Sim. criança. E você vê ela todo dia, você brinca com ela todo dia. Aí quando acontece... Ele não faleceu lá com a gente, porque ele chegou aí para um outro hospital fazer o transplante de medula. Ele tinha leucemia. E acabou não dando certo. Ah, tá. O Então eles ficaram transplante. sabendo depois. Isso, porque aí a mãe informou, os familiares informaram a gente, né? Que ele tinha falecido. Então, aí é uma área que eu não me identifico, nunca me identifiquei. Claro que a gente difícil. pode perder em outras áreas, mas assim, é mais difícil, né? Ainda mais mais difícil. como onde você trabalha, né? Como você falou, em tantos anos foram só 2. Mas, assim, Dani, é que eu tô guardando uma coisa bem específica que aconteceu, então eu vou dar uma segurada ainda. Tá bom. Mas, o que você vê diariamente, assim? O que acontece mais com a criança diariamente? Quais são as doenças mais famosas, assim, lá na pediatria? São as doenças respiratórias, né? As doenças respiratórias estão aí no topo, né? As bronquiolites, crianças, bebês que têm irmãos, normalmente que vão para a escola, bebês que não, pessoas que vão visitar e tá doente, né? Gente gripada que visita, assim, os pais que saem de casa, vão para shopping. Essa época do ano, outono e inverno, não é para ir para shopping com bebezinho. Mas vamos lá, Dani. Então é mais as doenças respiratórias mesmo. Eu ainda quero dar continuidade nesse assunto, mas eu quero que você me fale uma coisa que uma vez eu ouvi você falar num papo comum assim, eu achei de extrema importância. Eu quero que você fale pra todo mundo que vai ouvir isso. Bebê recém-nascido, visita. Pode, não pode, por que não pode? Me fale aí agora e fala pra todo mundo que vai ouvir os cuidados que a gente tem que tomar. Então, bebê recém-nascido não é pra visitar, gente. Não se visita bebê recém-nascido. Quais as consequências? Fala aí, Dani. Porque o bebê recém-nascido, ele ainda não tem a imunidade, né? Ele não tomou as vacinas. Então, assim, uma gripe pra você, que você toma um antigripal e tá de boa, pra ele pode se tornar uma bronquiolite grave e ele parar na UTI entubado. Então é extremamente grave, né? Extremamente grave. Então, assim, a gente fala pra visitar e ter contato com outras pessoas a partir dos 3 meses, 4 meses. 4 meses. Por quê? Porque tem muitas mães que vão trabalhar e a partir do 4º mês ela vai mandar pra creche, não tem com quem ficar, né? Sim. Mas ela sabe dos riscos também, porque ele vai ter contato com outras crianças. E às vezes não tem visita, mas tem o irmão, igual eu falei anteriormente, né? Escola, tem o irmão que chega. vai pra escola e não tem como. Então, assim, até 3 meses é bom não sair, só sair de casa para levar o pediatra. Já desde quando a criança vai para casa, já fazer lavagem nasal, aprender a fazer lavagem nasal. Lavagem nasal, ela salva, porque ela limpa mesmo e a criança fica sem... Você faz essa higienização, assim, livra a criança de se ela pegou algum vírus, alguma coisa. É que eu falo muito disso porque às vezes as pessoas não têm noção, elas taxam, né, o pai e a mãe de superprotetores, mas eles também não entendem que o risco que pode causar, né? Uma criança, às vezes, tipo, saudável por ouvir um comentário, mas é só uma visitinha, pode causar o que você falou, né? Sim. Uma doença grave. Eu postei uns dias atrás, eu sempre posto alguma coisa em relação a isso. E eu sempre falo com as mães assim, algumas que eu tenho mais intimidade, assim, que a gente não vai ficar falando, porque as pessoas falam que a gente é meio doida, né? Então, eu postei um outro dia um vídeo de uma mãe
uma criança, um bebê de, acho que deve ter uns 4 ou 5 meses o bebê. E na UTI, bem grave, sabe? É um vídeo falando sobre isso. Não visita a criança doente, porque assim, uma gripe que você tá com gripe com antigripal vai melhorar, mas a criança fica grave. Então, não beija a mão da criança, porque o bebê, ele tá se descobrindo, ele coloca a mãozinha dele direto na boca. Então você vai estar transferindo, né? Isso. O germe seu para a criança. A criança não tem criança, não tem ainda, né? Ela não tem imunidade suficiente. O corpinho dele ainda não tem imunidade, não tem anticorpo suficiente para lidar com aquilo. Então, essas pessoas às vezes acham a gente de chata, né? E eu saio às vezes com o Fábio, vou no shopping, aí eu vejo as crianças, aí eu falo, bronquiolite. Aí ele, ai, mas você é exagerada. Mas não é verdade. É o zelo, né, É verdade. As pessoas não pensam nisso. Ela fala, mas fulano tá sendo chato, tá sendo meio Caxias. Não, gente, é o cuidado. Pensa assim, que é um ser humano. E eu vejo muito isso. Por quê? Aí que eu vou chegar na parte que eu quero falar. Que essa aí é a polêmica pra mim que afetou o mundo. Dani, durante a pandemia, como foi ser técnica de enfermagem durante a pandemia? Fala pra gente aí. Medo, né? Assim, a gente no ambiente hospitalar infantil, a gente não teve problemas em relação a cuidar de crianças com Covid. O que aconteceu no meu trabalho foram as demissões. Oxi, por quê? Porque não tinha paciente. Então, não teve muito caso de criança? Não teve. Porque o que as crianças ficam doentes porque ficam em contato umas com as outras, né? Na escola. Então, como as crianças não ficaram na escola, ficaram em casa, então não ficaram doentes. Né? Então, teve um caso ou outro de Covid, mas muitos de suspeita e não confirmado, mas a gente usava todo o equipamento para entrar no quarto. Mas assim, teve dias da gente ir trabalhar e um andar com 10 crianças, ter 3 crianças internadas e 3 técnicos. Nossa. Então, eles tinham contratado... foi em março, né? A pandemia começou o fechamento das coisas em março. E foi quando eles tinham contratado, porque ia ter uma nova unidade só de internação. E aí, eles mandaram todo mundo embora. Gente. Porque não abriu a unidade. Então nem chegou a abrir porque não teve tanto caso assim. Mas não é. Agora eu fiquei até chocado. Não teve. Não teve porque as crianças ficaram em casa, né? Então tinham contato com os pais. E aí os pais, por exemplo, muita gente ficou em casa também, né? O home office virou o trabalho de todo mundo. Então, você não tinha contato com outras pessoas. Até porque as pessoas tinham medo do Covid, né? Sim, eu lembro que o pico foi mais em pessoas mais velhas mesmo. As crianças, elas foram... Tinham medo, então as pessoas não saíam de casa. E aquele tanto de morte que teve e tudo mais. Sim. Na época, eu tinha os meus pais idosos em casa. Minha mãe estava doente, com câncer. E eu cuidei da minha mãe em casa. E eu tinha muito medo porque a minha mãe já estava doente, né, com câncer, e assim, ela já era um paciente terminal. E aí eu ficava com aquele medo de trazer para casa, né? Mas eles não tiveram. A gente não teve. Eu não tive Covid, meu marido não teve, nem os meus pais. Louco. Não tiveram. Sim, Dani. Porque eu chegava em casa, eu tirava todo o meu uniforme, tinha todo aquele ritual. Eu só ia falar com eles depois que eu tomasse banho. Então eu chegava, tomava banho, lavava o cabelo. E só depois que eu ia cuidar da minha mãe. Nossa. Porque eles pagaram, eles deram uma ajuda de custo com o transporte. Então meu marido me levava. Só que na hora de voltar, eu tinha que voltar de ônibus, por conta que ele também estava trabalhando. E aí eu vinha com a máscara direitinho no ônibus e não tinha tanta gente, né? Também, nas ruas. Eu lembro que, por alguns problemas técnicos, eu fui uma das poucas pessoas da área da educação que teve que trabalhar presencial. Porque onde eu trabalhava, a gente dava aula online, então o transporte público era nulo. Tipo, 0 pessoas, assim. Você via 1, 2...
e tipo de pessoas de serviço de fato essenciais. Eu vi até algumas pessoas, enfermeiros, assim, no ônibus, mas de fato tava bem vazio o transporte público mesmo. Aí lá a gente teve esse cuidado, eles tiveram um cuidado da gente não ir trabalhar de uniforme. A gente não vai trabalhar de uniforme, mas nessa época eles frisaram bem, porque teve alguns profissionais que foram atacados dentro do metrô, dentro do ônibus, que Nossa. Como a gente tivesse com a roupa do hospital e a gente estava levando o Covid para as pessoas na rua. Nossa. Aí, então teve gente que foi hostilizada dentro do metrô, então eles sempre falavam com a gente desse cuidado. Então você sempre tomou esse cuidado, né? Porque eu nunca fui trabalhar de uniforme, com a parte o jaleco eu nunca usei na rua. E nessa época também não, e até porque também tinha essa questão dos meus pais, né? Sim. Mas era uma roupa que tinha que ser lavada separado. Assim, a gente tinha todo o cuidado. Utilizava o EPI certinho, assim. Então, não tinha nem como contaminar o uniforme. É mais porque a gente estava dentro do ambiente hospitalar. Mas de contaminação não tinha, porque era uma roupa de astronauta, né? Nem tinha Covid mas era respiratório. Tinha coletado Covid e tinha que entrar. Sim. Com aquela roupa. Mesmo que não tivesse caso ali, era de suma importância, né? Ô, Dani, agora eu vou para um lado mais descontraído. Você que é enfermeira e todo mundo sabe que você é enfermeira. Você já perdeu a paciência das pessoas saberem que você é enfermeira? Você tá em algum lugar e fala, ó lá, falando, passando mal, Dani? Faz uma coisa. Já. Direto. Você se estressa com isso? Às vezes eu me estresso. Porque eu sou técnica de enfermagem, eu não sou médica, né? Eu não vou resolver a situação do mundo, né? Então, assim, eu posso dar uma assistência, alguma coisa mais... Tipo... Ai, você sabe pra quê? Eu tô com uma tosse, tô com não sei o quê. Ai, você sabe pra quê? Qual que é remédio que eu posso tomar? Não, gente, eu não sou médica. A pessoa acha que dá pra fazer uma consulta. Entendeu? Então, assim, eu falo muito com mães, assim, que tem bebê, né? As meninas mais jovens, as meninas da igreja me perguntam muita coisa. Eu tô sempre ali pra ajudar, mas claro. Mas, assim, tem certas coisas que eu fico meio nervosa. Não, imagina. Porque tem gente que é muito sem noção. Não, toda profissão tem. Não então, adianta. Assim, tem gente que acha que a gente é médico, né? Mas é muito pouco. Pouco. Tem mais as mães, eu ajudo mais as mães mesmo, que tem bebê pequeno, que às vezes tem a dúvida em alguma coisa. A criança tá com alguma coisa e fala, o que você acha? Eu levo no pronto-socorro, eu seguro um pouquinho. Aí eu dou uma orientação mesmo, assim. Mas tem gente que às vezes, chama a Dani que ela sabe. Eu não sei, tem coisa que eu não sei. Então... É porque as pessoas têm esse mito de, tipo assim, a pessoa é formada na área da saúde, em qualquer área ela vai saber tudo. Meu marido é assim, ele acha também que eu sei tudo, então, assim, qualquer pessoa que passar mal perto da gente, ele tem que ir atrás de mim pra eu poder atender. Auxiliar. A pessoa. E aí, se eu falo alguma coisa assim, aí ele, porque você não quer ajudar as pessoas, não é por isso, mas é que, às vezes, é meio... Mas acontece pouco, vai. Acontece pouco? É. Então, Dani, já falei agora muito da área de enfermagem. Agora que temos até uma plateia de uma pessoa só, vou fazer uma pergunta. O meu maior fã. Seu maior fã? Eu sou fã dele e ele é... não. Ele é o cara. Uma coisa que eu falo é que ele é o cara. É chato, mas ele é o cara. Ele é legal. Não há pessoa mais bela na terra que o Fábio. Nossa. Verdade, mano. É verdade. Aí, ó. Você vê. Gosta sim. Nossa, aí convencido. Não pode falar essas coisas Mas pra ele. tem que ser. Se a gente não pensar... O homem tem disso, assim. A minha noiva vai ouvir isso. Ela sabe que eu sou assim. Ela fica brava. Ela fala, tipo, nossa, você tá tão bonito hoje. Eu olho no fundo dos olhos dela e falo, eu sei. E o Fábio faz a mesma coisa. Mas tem Não que ter essa autoestima. Vamos sair um pouco da Dani, Ufa. técnica de enfermagem.
Antes de entrar na outra área, vamos falar da Dani, que é casada com o Fábio. Quanto tempo vocês têm juntos, assim? 16 anos juntos, 15 anos casados. Nossa. Calma. Sim. Então vocês se conheceram em 1 ano Não. e se casaram... Não? Fala aí. Eu gosto de datas. Nós nos conhecemos em agosto de 2008 e nos casamos em março de 2009, 7 meses depois. Não, calma. Eu sabia dessa informação, mas eu fico ainda assustado. Foi rápido assim? Rápido, detalhe. A gente não era cristão na época, então nós fomos morar juntos com 3 meses de namoro. É, muito amor envolvido. Ai, é verdade, muito amor envolvido. Então são 16 anos juntos. 16 anos juntos. E aí vocês tiveram essa mudança, né? Porque vocês não eram cristãos, depois Isso. vocês... Como foi esse período todo, assim, até vocês se tornarem cristãos, assim? Os 2 primeiros anos foram bem legais, assim, vamos se dizer. Foram bem incríveis. Foram os 2 anos de namoro, vamos se dizer. Os 2 anos de casar. Aí depois começou a complicar com algumas situações do nosso casamento. E aí foram se estendendo. Que só Jesus conseguiu consertar. Né? Então, quando a gente se converteu, eu trabalhava em outro hospital e a gente ia se separar devido a essas situações que a gente tinha, que tanto eu como ele, né? A gente já não estava se entendendo e tinha essas situações, né? Do Fábio. E nós íamos nos separar. O hospital que eu trabalhava na maternidade e esse setor seria fechado. Não ia ter mais maternidade, então eles iam mandar a gente embora. E foi mandando aos pouquinhos. E aí a sentença foi dada. Eu falei, Fábio, é o seguinte, não dá mais, eu não consigo mais lidar com essas situações, a sua mãe que se vira com você e eu não consigo mais, pra mim não tem mais, você não se emenda e não vai ter jeito. Então eu vou me separar de você, eu vou ser demitida, daí a gente acerta que a gente tinha algumas pendências financeiras e aí a gente acerta e vai cada um pro seu lado e acabou, vamos cada um resolver sua vida. Lógico que com o coração quebrado, porque eu sempre fui apaixonada por ele. Então, assim, eu ia me separar do amor da minha vida. E eu tinha plena consciência disso. Nossa. Mas, assim, aquela situação, pra mim, já estava insustentável. Não tinha mais como. E aí foi que Jesus entrou. Através do Fábio. Com o Fábio. O Fábio já trabalhava aqui no Sol Nascente. Sim. Com o Adriano, que hoje é o presbítero da nossa igreja, o Adriano Aires. E ele falava sempre pro Adriano que ele precisava de uma igreja, que ele queria ir para a igreja, que ele precisava de Deus, que tinha isso, que tinha aquilo. E aí o Adriano convidou ele e ele veio. Nós morávamos em Taipas e ele veio para a igreja. Daí começou a vir, né? Como diz ele, todo domingo ele aceitava Jesus. Que ele achava que todo domingo ele tinha que aceitar Jesus. E ele começou a vir, eu meio desconfiada. Aí um dia, eu trabalhava à noite nessa época, daí teve um domingo que não era meu plantão noturno, e eu vim com ele. E eu gostei, assim, eu já tinha um pouco de vivência de igreja evangélica, porque a minha mãe era evangélica, mas eu não gostava muito da igreja dela. Mas eu ia assim mesmo porque ela me obrigava. Típico filho de crente. E aí, sempre que eu tava na casa dela, ela ia pra igreja e eu tinha que ir junto. Mas eu não gostava. Depois que eu casei com o Fábio, eu parei de ir, porque aí era de vez em quando, né? Que eu ia aí. Como eu não ia mais sozinha pra casa dela, então ela não me chamava mais pra ir, porque eu não gostava mesmo. E aí eu parei de ir. E eu comecei com ele. Daí o pastor, na época tinha o pastor Eduardo, aí o pastor Eduardo chamou a gente. A gente morava de aluguel lá em Taipas, por que vocês não vêm? Eu falei, nossa, mas eu nunca vi esse bairro Sol Nascente. Eu não sei nem trabalhar daqui. Bairro
tipo assim, cheio de coisa, sabe? Tem tudo que você precisa. Nossa, o problema... banco. Nossa, lotérica. Lotérica, tem ônibus pra todo lado. Você quer ir pro centro? Tem um ônibus Nossa, direto pra lá. E daí nós viemos pra cá e eu não fui demitida. Eu fui quando a gente se converteu de verdade. E aí, quando o divórcio deixou de ser assunto na minha casa, quando realmente eu tirei isso da cabeça, aí eu fui demitida. Nossa, sério? Sério. Aí eu fui demitida. Porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, ele tinha um propósito de nós dois. A gente tinha que ficar junto, né? Era um propósito de Deus, eu imagino. Então, ele não queria. Ele é contra o divórcio, né? E aí, como ele tinha esse propósito também, de nós dois sermos uma família. Então, e aí, quando isso saiu da minha mente, aí teve a demissão, aí eu fiquei em casa, só que nós ficamos desempregados os dois, então foi um pouco complicado. E aí a gente se converteu e ainda não ficou bom. Ainda não ficou bom? Não. Ô, louco. Teve algumas coisas, mas assim, o divórcio nunca mais foi falado. Então, mesmo depois, vocês sempre resolveram na conversa. Essa história do divórcio veio com uns anos depois, ainda. Depois de convertidos, porque o Fábio teve uma recaída, e aí teve algumas outras situações difíceis, e aí... Só que aí em uma oração, um dia eu pedi para que o Senhor fizesse... Falei que eu não aguentava mais aquela situação, e ele falou para mim que quem ia resolver era ele, e ele resolveu. E aí o Fábio foi liberto da situação que ele vivia. E aí, desde então, a gente foi caminhando, ainda com dificuldades. A gente tem um casamento saudável hoje em dia, graças a Deus. Nós temos 12 anos, eu acho, de conversão. 11 anos. E os 4 primeiros foram bem difíceis. Imagino. A gente passou bastante situações difíceis, financeiramente, né? Desemprego, muita coisa. Nossa, mas você já... Então, se vocês aguentaram tudo isso, rapaz, nada mais abala. Eu acho que nada mais abala. E eu acho legal falar com você essa questão do casamento, porque, pra quem não sabe, tá ouvindo agora, a Dani e o Fábio vão ser meus padrinhos de casamento. Uhul! A frase da Dani, quando a gente chegou aqui pra convidar eles, foi: é óbvio que nós vamos ser os padrinhos dele. O nosso casamento é mó da hora. E eu lembro que eu ouvi isso e eu falei, mano, de fato, é verdade. Eu e minha noiva, a gente vê o Fábio e a Dani, tipo, eles são muito animados, assim. Eles são aquela galera que você sai com ele e você dá risada. Eu não sou muito. Eu sou animada quando eu vou folgar no dia seguinte. Isso é verdade. O meu negócio é folga no dia seguinte. Aí eu sou animada. E eu gosto de poucas pessoas, porque eu gosto de dar atenção pra todo mundo. Aí meu marido não, ele gosta de muita 28 gente. pessoas. Não, eu nunca vi o Fábio tão feliz como no dia que a gente marcou um churrasco aqui. Veio não sei quantos adolescentes aqui comer Ele churrasco. ama. Falei, nossa. Ele ama. Mas Não pra que eu você não ver, gosto, mas eu gosto de um negócio mais assim... organizado, Isso, fechado, assim. Ele quer 180 pessoas. E carne. A igreja inteira. E todo... Nossa. Não, mas é isso que é bom, sabe? Essas... Mas eu gosto porque ele fica feliz, ele fica muito feliz. Ele gosta de muita gente, ele gosta de receber as pessoas em casa. Eu gosto também, eu gosto de pouca gente, mas eu gosto de receber. Ele fala que eu não gosto, mas eu gosto sim. Ah, você gosta. Eu gosto. E é bom que a gente gosta de vir churrasco aqui também. Aqui em casa tem churrasco. Como diz a Suzana, o tio Fábio é o tio do churrasco. Aí, ó. Falou que vai pra casa do tio Fábio, tem churrasco. Todo mundo pensa assim, fala, não, Fábio, churrasco. Eu penso em duas coisas quando eu penso no Fábio: churrasco e pescaria, não sei porquê. É porque ele ama pescar, né? Tá aí, ou um cara que gosta de pescar. Um dia vocês ainda vão ouvir um podcast com o Fábio, vocês vão conhecer essa figurinha única na Terra, assim. E tem que fazer com ele também. Pra mim, ele é um cara animado no último, assim. E aí ele e a Dani casados juntos, gente, Ele é uma fusão muito boa dos dois. Ele me irrita às vezes. Porque às vezes ele me tira do sério. Porque ele brinca o dia inteiro, se deixa.
Tem hora que não dá pra brincar. Assim, às vezes eu tô fazendo comida, eu tô ocupada e ele vem, me tira de sério. Mas às vezes não consigo, eu dou risada. Eu quero brigar, mas eu não consigo. É o que Eu dou você risada. falou, né? O amor de sua vida. É. Aproveitando que entrei no fator Fábio, tudo foi proposital. Ah, Vou falar primeiro do que você está estudando, depois de como isso impacta, né? Sua relação com o Fábio. Dani, a gente passou aqui falando uns 40, 50 minutos que você é técnica de enfermagem. Aí do nada, chega a notícia um dia que Daniela está fazendo design de interiores. De onde veio isso, assim? então, nem eu sei. Não, é sério. Um dia, meu marido resolveu de montador de móveis, Meu marido é muito inteligente, é um cara muito inteligente. Então, ele viu que a parte de móveis planejados também cabia a ele. E aí ele entrou e nós entramos numa marcenaria, ele entrou numa marcenaria e tá na marcenaria. Virou marceneiro. De montador de móveis, ele virou marceneiro. Assim mesmo. De repente, virou marceneiro. Nada. E um ótimo marceneiro, não é porque é meu marido não, mas ele é um ótimo marceneiro. E daí um dia, trabalhei com uma enfermeira, ela nem trabalha mais lá, a Amanda. E a gente conversando, né? Eu falei assim pra ela, a gente tava indo embora, eu falei pra ela, ai, Amanda, eu queria tanto estudar, eu queria fazer alguma coisa, mas nada relacionado à área da saúde, porque eu tô tão cansada da área da saúde, já são 20 anos, e eu queria fazer alguma coisa pra mudar o foco, assim, nem que fosse online, não sei, inglês, alguma coisa, queria fazer alguma coisa. Ela falou assim, Dani, por que você não faz designer de interior? Não, por que você não faz arquitetura? Eu falei, não, faculdade não, eu não quero saber de faculdade. Eu quero fazer uma coisa mais simples. Aí ela, você podia fazer designer de interiores. Eu falei, o que é isso? Aí ela falou assim, eu acho que tem a ver com arquitetura. Deve fazer projetos, você deve fazer alguma coisa relacionada a planejado. Aí eu falei, vou pesquisar. Aí eu pesquisei, comecei a pesquisar na internet. Designer de interiores. E aí eu comecei a pesquisar, vendo no Instagram também. Começou a aparecer, porque você coloca no Google uma coisa, aparece tudo que é rede social. E eu comecei a ver o que era o designer e eu comecei a gostar. Eu falei, deve ser legal, né? E aí eu fui vendo que com o designer eu poderia ajudar o Fábio na marcenaria com os projetos. Eu poderia fazer os projetos de móveis para ele. Que até então ele tinha alguns clientes que ele pedia para uma arquiteta fazer o desenho 3D, né, no computador, para ele. E eu comecei a pesquisar. Daí eu conversei com ele, ele ficou super animado. Falei, vai ser legal e tal. Aí eu fui procurar. Aí comecei a ver, assim, eu trabalho do lado, em frente à Escola Pan-Americana de Artes, aí lá foi o primeiro lugar que eu fui. Aí cheguei com o papel aqui, o Fábio, pelo amor de Deus, a faculdade R$ 1.600. Falei, jamais, não dá. Tá. Eu falei, não, amor, eu trouxe só pra você ver, mas eu acho que não vai rolar. Aí eu comecei a procurar a faculdade que tivesse, o curso e tal. Aí eu achei a Embi Morumbi, que era um valor 900 e pouco. Eu também achei, é caro, com bolsa. Mas aí o horário não dava, porque eu queria alguma coisa que fosse próximo do meu trabalho e que eu fizesse à tarde, que aí eu já saía do trabalho e ia direto. Mas não encontrei. Daí eu tenho um amigo, o marido de uma amiga minha, que faz enfermagem no Senac. Aí ele falou, Dani, será que não tem esse curso técnico no Senac? Pesquisa. Aí eu pesquisei e tinha, só não tinha turma para aquela época que eu estava procurando, que foi em outubro de 2022. Aí eu pesquisei, daí ele falou, aí eu deixei o e-mail, aí eu entrei lá no site do Senac, tinha, eu vi a grade deles, eu falei, nossa, que legal, bem mais bacana do que da faculdade que eu tinha visto. Aí eu mandei e-mail para eles
E aí eu fui orar. Aí eu orei ao Senhor, falei que se fosse mesmo, que Da era vontade. da vontade, que se fosse para acontecer, que eles entrassem, se eles entrassem em contato comigo, que eu ia fazer a matrícula e eu ia estudar. E aí, um mês depois, eles mandaram um e-mail para mim, dizendo que ia abrir turma, né? Aí falou de valores, aí falou da bolsa. Aí, pelo valor, eu falei, conversei com o Fábio, eu falei assim, eu acho que não tem necessidade de eu entrar para pegar uma bolsa de estudos, porque o valor é muito, assim, é bom o valor. Eu vou deixar a bolsa para uma pessoa que realmente precisa, que não vai ter condições de pagar, né? E aí eu fiz a matrícula e não peguei mesmo a bolsa. E comecei. E daí, quando eu comecei, em abril de 2023, foi quando eu comecei a estudar. E depois eu mudei completamente a minha visão em relação. Eu quero, depois, futuramente, trabalhar como design de interiores. E não só. Eu entrei no design de interiores para aprender programas para fazer móveis planejados com o Fábio. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu quero ser uma designer de interiores que faz projetos com o Fábio. Nossa, que... Eu quero atuar mesmo na área de design de interiores. Então o seu propósito mesmo é trabalhar nessa área. Isso, é trabalhar nessa área. Ah, bacana. É bom que, querendo ou não, você já tem uma carreira, né? Isso. Você vai investir agora em uma coisa nova. Se eu conseguir conciliar no início as duas profissões, bacana. Eu vou tentar, né? Mas aí se eu ver que realmente vai dar, Conflito. aí eu vou sair de uma e vou querer ficar só no designer mesmo. Então, já sabemos que a enfermagem tá com os dias contados. Tá com os dias contados. Aí, ó, Fábio tá fazendo milhões já, então Ah, tá rico já. Mas eu acho interessante isso, que as pessoas pensam que eu comecei a profissão e tenho que morrer nela. Não, não é bem assim, né? A gente é sempre direcionado pra onde a gente pensa às vezes e pra onde Deus manda, né? A gente não pode negar isso. Que nem o pessoal olha pra mim e fala: Isaac, professor, de onde você tirou isso? Você fez TI, você virou professor? Eu falei: não, foi eu que... Onde eu me vi, onde Deus me usa, né? E eu achei isso interessante, porque o pessoal vê assim, a Dani, no comecinho você falou 20 anos de enfermagem. Quem vê 20 anos de enfermagem fala, 20 anos vai fechar em enfermagem. Não, gente. Onde a vida levar a gente, às vezes, é onde a gente menos vai esperar em alguns momentos. Porque de enfermagem para design de interiores tem um grande abismo. E a Dani faz um trabalho top, meu. Você conversa com ela assim, ela fala dos projetos que ela já fez, que ela fez uns projetos pro curso dela, eu vi ela falando, eu falei, nossa, a Dani rebenta. tem aquela escadinha, aquela maquete ali, ó. Ô, louco. Aquela maquete foi um projeto que a Gente. gente fez numa UC, no Senac é UC, que eles falam, que é a unidade curricular. Aí cada a gente tem que fazer um projeto. Aí, aquilo lá foi seu projeto? Isso, era a UC de mobiliário, então a gente tinha que fazer uma maquete de um mobiliário funcional. E aí a gente fez aquela escada dobrável, a maquete, e o Fábio fez a escada em escala 1:1, que é em tamanho real. Ô, louco. Aí eu fiquei com a maquete e as meninas ficaram com O real. um real. Nossa. Aí sim, Dani. Porque eu achei melhor a maquete, que é mais fácil de ficar exposta. Mas vamos lá, Dani, estamos chegando no finalzinho. Agora é a hora que eu faço a promoção de quem tá aqui comigo. Quem quiser conhecer um pouco mais da Dani, enfermeira, qual que é o seu @ no Instagram aí pra galera te seguir? Então, como enfermeira, é o meu pessoal mesmo. É que eu posto algumas coisas. Eu tinha um Instagram de enfermagem, mas aí eu cancelei ele e virou um Instagram de design de interiores. Então, eu tenho o meu pessoal que é @Daniela Gomes Pereira. E o meu profissional é @Dani Gomes Interior Design. Então, se alguém quiser procurar você pra falar sobre design de interiores, pode? Pode. Então, não só pode, como deve, viu? Tipo, meu Instagram é tipo um blog. Eu vou postando algumas coisas que acontecem no meu curso, os projetos que eu faço, eu posto lá. Então, Tô meio ausente, assim, mas eu posto.
Então, Da maneira que vai dando, eu vou postando. você que precisa de uma design de interiores, quer fazer um orçamento, chama a Dani lá. Pessoa incrível, viu? Ela é gente boa assim, gente. Como ela falou aqui durante todo esse tempo, ela é assim. E é isso. Dani, eu vou finalizar aqui o podcast, mas eu tenho uma pergunta pra fechar, assim. E a pergunta de milhões. Pra você, vale a pena se dedicar a uma profissão ou não? Vale a pena. Por quê? Ai, assim, porque você tem que, assim, você estuda, né? Já tem a sua, tem que pensar futuramente, mas assim, você também tem que gostar daquilo que você vai fazer. Então, assim, para você, se você gostar, então você tem que se dedicar. Então, você tem que estudar, tem que se dedicar naquilo que você pretende ser. E não precisa ser para a vida toda. No meu caso, por exemplo, não vai ser para a vida toda. Eu achei que seria para a vida toda, mas não vai ser. A vida quis outros rumos. Aos 45 do segundo tempo, eu resolvi mudar de profissão. Então, assim, a gente tem que se dedicar em tudo que a gente faz, inclusive na sua profissão. Eu gosto assim. Porque a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Porque querendo ou não, as pessoas elas têm que ter noção de que tudo na vida, até para empreender, você vai ter que estudar. Isso. Então, você estudou para ser técnica de enfermagem, estudou agora para ser design de interiores. E querendo ou não, o que a gente quiser, a gente vai ter que estudar. Isso. Dani, vou terminar por aqui. Foi um prazer. Ai, muito obrigada. E pra quem não sabe, eu falo foi um prazer, mas quem tá invadindo o espaço dela sou eu, que tô gravando na casa dela. Foi muito bem servido, Fábio, ó. A Dani também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a algumas semanas, não vai sair no mesmo dia. Eu vou editar e postar isso aqui. E vai ser um quadro fixo aqui no nosso canal e no nosso podcast. Então, até a próxima. Tchau, tchau.